Vamos conversar sobre aneurismas de aorta com o médico Gabriel Mazzoni. Doutor Gabriel, seja bem-vindo aqui ao canal Bol. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui. Bom, nós já falamos sobre doenças circulatórias na nossa primeira parte das entrevistas que nós estamos fazendo aqui. E sabemos também que o Dr. Gabriel Mazzoni é formado pela Unipac em Juiz de Fora, cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte e cirurgia vascular em São Paulo, no Instituto de Cirurgia Vascular e Endovascular lá em São Paulo. Bom, doutor, eu queria agora, já que conversamos sobre doenças circulatórias, falar um pouquinho sobre essas questões de aneurismas de aorta. E o que é? Né? E onde pode ter um aneurisma? Perfeito, cara. Isso aí também é uma questão muito comum que a gente vê o paciente ficar bem perdido quando chega no nosso consultório. Então, primeiro, o aneurisma, o que é um aneurisma? Ele é uma dilatação da artéria ou da veia. Então, é uma das doenças, como a gente falou ali no bloco de doenças vasculares, né, circulatórias, que podem acontecer tanto na artéria quanto na veia, mais comum nas artérias. Então, essa dilatação é como se fosse, pensa num balão, né, sendo cheio de água, ou de ar. Então, ele vai expandindo por todos os lados e, a um certo momento, o balão ele pode estourar. E é isso que a gente não quer que aconteça. Então, o aneurisma é a dilatação. Aonde que ele pode acontecer? Em qualquer vaso do corpo humano. A gente vê muitos pacientes chegarem no consultório e acharem que aneurisma é só no cérebro, que é onde a gente ouve mais falar, né? O aneurisma cerebral. Mas não, os aneurismas eles podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, né? Falando da nossa parte, da vascular, onde a gente trabalha, o mais comum dos aneurismas seriam os aneurismas arteriais, né? E os aneurismas de aorta. A aorta, que é a principal artéria do corpo, que ela sai do coração, desce pelo tórax, desce pela barriga, então ela passa pelo corpo inteiro, e é dela que saem os ramos, né, outras artérias que levam sangue para os órgãos. Então, o ponto mais comum dos nossos aneurismas de acontecer são os chamados aneurismas de aorta infrarrenais, que são os aneurismas do trajeto da aorta depois das artérias renais, ali mais ou menos realmente no abdômen, na altura do umbigo, um pouquinho para baixo. Uhum. Agora, em relação às causas e fatores de riscos, o que você tem para contar para a gente, Gabriel? Bom, o aneurisma ele é uma doença que tem um fator genético muito importante. Então, a gente vai ter os pacientes que têm doenças genéticas que causam distúrbios no colágeno, né? Então, por exemplo, pacientes com síndrome de Marfan, ou então que têm outras doenças genéticas, eles têm já uma fraqueza na parede da artéria e que faz com que essa artéria dilate mais fácil, tá? Então, excluindo esses pacientes que já têm um problema que é genético, ou seja, eles não podem mudar, a gente vai ter os fatores de risco que são adaptáveis, né? São mutáveis, por assim dizer. Então, por exemplo, o principal fator para o aneurisma é o tabagismo. Tá? Então, o tabagismo, que é o grande vilão vascular, né, desde o coração para várias outras doenças, também é um grande vilão para o aneurisma. A gente tem aí mais ou menos que os fumantes têm 8 vezes mais chances de desenvolver um aneurisma do que os não fumantes. Quando você soma isso a outros fatores, vamos lá, homens têm mais aneurisma do que mulheres. Então, se você pega um homem que é fumante, entendeu? Esses fatores, eles se somam. Então, você passa a ter mais chance ainda de desenvolver. A idade também é um fator importante. Então, quanto mais velho, a gente tende a perder um pouco de colágeno. Por isso que a pele vai ficando um pouco mais frouxa, né? Vai aparecendo as rugas do rosto. Então, esse colágeno que falta ali na pele também falta nos nossos vasos. Então, de novo, somando os fatores, homem, acima de 60 anos, com tabagista, aí diabético, a gente vai somando esses fatores e aí passa a ter um risco elevadíssimo de desenvolver um aneurisma. Claro que não exclui a mulher. A mulher ela também tem risco de desenvolver. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com esses fatores que a gente consegue manejar. Então, tabagismo, vamos parar, porque é o grande vilão dos aneurismas. Gabriel, os sintomas, eles aparecem? Como é que o que a pessoa sente ou ela não sente? Como é que é isso? Olha, isso aí é muito legal. Até os acadêmicos que acompanham a gente, quando eles chegam
lá na aula, vão aprender, vão ver os pacientes, eles também ficam assustados, que a gente não imagina. Mas os aneurismas, a maioria das vezes, assim, a grande maioria, eles são assintomáticos. Então, você pode ter aí um aneurisma agora, nesse momento, e não saber. Você não sente nada. Quando que você vai apresentar sintomas do aneurisma? Quando ele já estiver bem mais avançado. E aí já é uma etapa ruim para a gente fazer um tratamento adequado, né? Geralmente, os aneurismas a gente descobre de maneira acidental, né? Então, o paciente sentiu uma dor e aí foi fazer um exame por causa de uma pedra na vesícula, né? Uma pedra no rim, ou então um apendicite, e aí ele faz uma tomografia e aí nessa tomografia descobre um aneurisma. É muito comum a gente ver, chega lá o paciente com a filha e tudo, e aí geralmente o paciente fica até sem graça de contar, e aí a filha, tá vendo? Não quis fazer exame, aí sentiu dor no rim, fez o exame e descobriu o aneurisma. Então, assim, sabendo que o aneurisma é uma doença silenciosa, então ele só vai se manifestar quando já for tarde demais, né? Então, quando já estiver bem avançado e já dificulta o tratamento, é importantíssimo a gente fazer um segmento adequado com o cirurgião vascular. É o que a gente chama de check-up vascular. Então, procurar o seu cirurgião vascular uma vez por ano, fazer os exames, fazer um exame físico, fazer um ultrassom, para a gente ter certeza que não tem nada. Porque, às vezes, como eu disse, você pode estar aí, nesse momento, assintomático, não fuma, não bebe, não tem nenhuma comorbidade, está fazendo seu exercício físico, mas na sua genética tinha uma coisinha lá que alterou, e aí você vai desenvolver um aneurisma e só vai saber quando for tarde demais. Gabriel, interessante, porque a gente ouve falar muito sobre a consulta sempre ao cardiologista, ao clínico geral e tudo, mas essa informação que você passou para nós agora é bem interessante, até porque para evitar surpresas desagradáveis, né? E não é muito bom, não. Exatamente. Já dizia o meu avô, né? O seguro morreu de velho. Todo mundo já escutou essa. Então, vá no seu cirurgião vascular. O exame de ultrassom, hoje em dia, com os aparelhos que a gente tem, são aparelhos excelentes, a qualidade da imagem são excelentes, então, assim, são exames muito confiáveis. A gente pode fazer um ultrassom, que é um exame não invasivo, então não precisa, eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de remédio, eu tenho alergia a iodo, né, que é o contraste usado na tomografia em alguns. Não precisa de nada disso. Chega lá, deita na maca, faz o ultrassom, não dói, é rapidinho. Pronto, fica tranquilo, vai embora sabendo que não tem nada demais. Uhum. Agora, realmente, essa questão da evolução da medicina nos últimos anos é, assim, algo que assusta, né, entre aspas, mas que faz com que a gente tenha até um alento de melhorar a nossa qualidade de vida e tudo. Então, acredito que também tenha ocorrido uma melhora no tratamento, quando é detectado algum problema, né? Como é que é o tratamento? Como é que está o tratamento agora nessas questões envolvendo o aneurisma? Com certeza. O aneurisma, ele não tem um tratamento clínico, por assim dizer. Então, o aneurisma, quando ele tem alguns limiares, né, alguns limites do tamanho dele que vão indicar ou não a cirurgia. Tá? Se o paciente ele não está com indicação de cirurgia, mantém aquelas orientações que a gente falou no bloco de doenças circulatórias. Mudança do estilo de vida, né, parar de fumar, fazer exercício físico e fazer um acompanhamento seriado com exames de imagem. Aí pode ser a tomografia ou ultrassom. Agora, a partir do momento que o aneurisma tem indicação de cirurgia, não tem jeito. Então, a gente tem que fazer a cirurgia, porque aí o risco já passa a ser muito maior do que o benefício. Então, a gente tem que tratar, porque se aquele balão estourar, a chance de morte é muito grande. A gente tinha, antigamente, a cirurgia convencional, a gente fala que é a cirurgia aberta. Então, literalmente, abria, fazia um corte na barriga, ia lá naquela artéria da barriga e aí fazia-se o tratamento. Mas o índice de mortalidade era altíssimo. Não vou falar aqui valores específicos, tá? Isso não é um artigo científico, mas, assim, beirava os 80%. Então, imagine, a cada 10 pacientes, 8 morriam numa cirurgia. Isso é altíssimo. Com o advento das novas tecnologias, principalmente a cirurgia endovascular, tá? O que é a cirurgia endovascular? Endo significa por dentro.
tá? Então, por dentro do vaso. Então, a gente não precisa mais fazer um corte. Quando a gente fala de cateterismo para o coração, eu acho que todo mundo consegue imaginar, já ouviu falar alguém que faz aquele furinho, né, na artéria, e é uma coisa rápida, tranquila. As cirurgias endovasculares, elas são assim, por cateterismo. Então, a gente faz uns furinhos na virilha, às vezes precisa fazer uns cortes, mas bem pequenos na região da virilha, ou então, às vezes, no braço, tá? E, através desses furinhos, a gente vai usar materiais específicos de altíssima tecnologia para poder tratar esse aneurisma. E com as cirurgias endovasculares, a gente praticamente trocou esses valores. Então, a cada 10 pacientes, 8 que morriam, hoje, 8 sobrevivem. Então, a gente tem assim, uma mudança drástica com as novas tecnologias. Então, por isso que é importante a gente ter médicos bem formados, que estão preocupados com a saúde do paciente, e também um somatório de técnicas e um agregamento, né, da equipe cirúrgica. Então, não adianta você ter um médico que só sabe fazer uma coisa e que não faz a outra. Então, a gente tem que ter ali os dois, para individualizar o tratamento do paciente. Então, hoje, em Barbacena, a gente tem profissionais excelentes dentro da área da vascular que fazem tanto cirurgias abertas quanto cirurgias endovasculares. Então, o barbacenense está muito bem atendido nesse quesito. Perfeito, doutor Gabriel. É interessante porque nós já tivemos oportunidade de conversar na primeira parte da nossa sequência de entrevistas sobre as doenças circulatórias. Falamos agora sobre aneurismas de aorta. Na próxima entrevista, vamos conversar sobre obstruções de carótidas. Então, por hora, muito obrigado, doutor. Muito obrigado, cara. Estou à disposição. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.